Olá, família! Com vocês, o Momento Ceia em Casa. Nossa casa assiste, nesse momento, uma média, nesse ano de 2020, uma média de 460 famílias com distribuições de cestas básicas. 460 famílias que contam com o recebimento desses ingredientes. E isso só acontece porque todos nós participamos e colaboramos dessa campanha. Então, se você quiser saber como você pode ajudar, é fácil. Visite a gente no nosso site, que está aparecendo agora aí para você, www.ceia.org.br. Ou então, vá lá, se inscreve no nosso Instagram, @ceia_oficial. Com vocês, Francisco Carlos, com o tema Necessidade da Vida Social. Olá, amigos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para esse estudo, que de alguma coisa fortalece a nossa convivência, não é? E por falar em convivência, vamos ao tema de hoje, que é a necessidade da vida social. Kardec, na questão 768, não é, faz uma pergunta aos espíritos e a resposta deles é a seguinte: o homem precisa progredir. Em isolamento, não lhes é possível, por não deter todas as faculdades. Não é? Falta-lhe a convivência com outros homens. O insulamento o embrutece e o estiola. Ora, estiolar é o mesmo que fragilizar, e não é esse o conceito que nós queremos utilizar, não é isso? Nós reencarnamos no sentido de nos fortalecermos, desenvolvendo conceitos, evoluindo, progredindo. Então, ele nos fala da necessidade de progressão. Então, é uma lei natural, a lei de sociedade, não é? No capítulo 7 do Livro dos Espíritos, não é? Nas leis morais, ele nos fala exatamente sobre esse desenvolvimento que eu preciso ter. A lei natural, que está, portanto, divina, está associada a uma outra lei moral, que é a lei de progresso. Não é? Então, todos nós somos destinados a evoluir. Não é? Não há outro caminho. E essa evolução só se dá na convivência. Por quê? Kardec deixou claro, os espíritos deixaram claro na resposta da pergunta de Kardec, na 768. Não é? Nos falta as faculdades. Ora, se me falta essa faculdade e o outro possui essa faculdade, e ambos precisam, de alguma forma, contribuir para o progresso da sociedade, então é preciso unir, não é? A minha faculdade com a faculdade do outro. Isoladamente, isso não é possível. Não é? Quando eu me isolo, eu fortaleço o meu egoísmo. Por que isso acontece? Porque, de alguma forma, eu continuo a agir como sempre agi. Não é? Eu não preciso ceder a nada, não é? Eu não preciso compreender ninguém, eu não preciso tolerar nada, eu não preciso ter paciência. Não é? Então, eu fortaleço o meu egoísmo. Eu não aprendo com o outro e também não dou nada ao outro. Não é? Então, continuo agindo como sempre agi. Então, eu não me modifico. E olha, um dos objetivos da encarnação é exatamente essa modificação, não é? Pelo progresso. Entendendo que cada um de nós ainda se encontra num estágio ainda, né, de espírito de terceira ordem, não é? Para chegar à segunda ordem, que é dos espíritos benevolentes, e a primeira ordem, que é dos espíritos puros, nós temos um grande caminho a percorrer. Não é? E apenas eu, desenvolvendo as minhas faculdades, é que eu vou chegar a essa condição. Ora, como desenvolver uma faculdade, por exemplo, a paciência, se não convivo com ninguém? Ora, não convivendo com ninguém, eu não preciso exercitá-la, essa paciência. Eu simplesmente fico fechado nos meus conceitos e pronto. Só que Deus, né, na sua infinita sabedoria, nos coloca essas pessoas que consideramos difíceis. Não é? Mas será que elas são de fato difíceis? Ou será que difíceis somos nós? Não é? Mas, de qualquer forma, consideramos elas pessoas difíceis. E aí fazemos um esforço para entendê-las, para compreendê-las, para aceitá-las. Olha aí, estou desenvolvendo a paciência. Deus não nos dá essa faculdade pronta. Nós temos ela em germe. E eu preciso me esforçar para desenvolver.
não é? Então, desenvolvendo a paciência, eu começo a evoluir. E são inúmeras as coisas que eu preciso desenvolver. Eu tenho que testar a minha justiça, eu tenho que testar o amor desenvolvido, a caridade, os componentes da caridade, né? A benevolência, a indulgência, o perdão. E apenas na convivência humana isso é possível. E me isolando, eu acabo me estagnando nesse processo da evolução. Ora, quando eu desenvolvo essas faculdades, eu avanço em compreensão. E eu desenvolvo também uma outra faculdade, também a tolerância. Aliás, vivemos tempos muito difíceis, não é? Onde se tolera muito pouco um pensamento contrário às nossas convicções, não é? Então, se discute por qualquer coisa. Então, para desenvolver minhas faculdades, eu preciso evoluir. Eu preciso evoluir na convivência humana. A tolerância é um fator fundamental nesse processo. Eu preciso entender que o outro é um ser ainda imperfeito, como eu ainda sou. Não é? Ele tem direito às suas escolhas. E essa divergência de opiniões, principalmente nas primeiras camadas da evolução humana, ela é muito natural. Não é? O ser ele é destinado a essa progressão. Conforme ele vai evoluindo, vai afinando essas opiniões. Não é? Ele vai fazendo como num triângulo, a ponta de um triângulo. E aí nós, de alguma forma, os pensamentos começam a convergirem. Não é? O ser ele é destinado a evoluir. Isso está na questão 540 do Livro dos Espíritos, que fala da evolução do átomo ao arcanjo. Mas vamos nos fixar apenas no ser hominal. Esse ser hominal, ele, logo no princípio, ainda muito ignorante, ele vai passando por diversas etapas. A cada encarnação, ele vai adquirindo conhecimento, ele vai adquirindo moralidade. E a partir daí, ele começa a evoluir, a desenvolver uma consciência, na qual ele adentra, não é, nas leis divinas. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde se encontram as leis divinas? Na consciência. Não é? A resposta é muito direta dos Espíritos. Então, para ter um desenvolvimento consciencial, eu preciso desenvolver inúmeras faculdades. Eu preciso passar por um processo de maturação. Eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso ser mais racional, eu preciso desenvolver inúmeras faculdades. Se não for dessa forma, eu não consigo atingir a essa maturidade. Não é? Eu vou estar sempre com uma visão, uma resposta já pronta, preso em conceitos atávicos, ou seja, do passado. Não é? E não é isso que vai me fazer evoluir. Eu preciso, a cada encarnação, assimilar cada vez mais, não é, conhecimento. Porque através do conhecimento eu começo a discernir o que é certo, o que é o errado. São as duas asas da evolução. Não é? Vamos passar por processos muito duros, não é, de reparação. Porque todo ser ainda ignorante vai fazer escolhas que vão gerar uma responsabilidade. Não é? Deus nos deu um livre-arbítrio, mas também nos acoplou a esse livre-arbítrio a responsabilidade. Ora, quando eu começo a me tornar responsável pelas minhas ações, eu começo a aprender, com a consequência dela, as melhores escolhas que eu devo tomar a partir daí. A partir desse momento, nós vamos nos tornando seres mais conscientes. Ora, eu vou tendo novas experiências em áreas que eu ainda não desenvolvi. Não é? E a partir daí, nós começamos a estabelecer uma visão melhor, uma convivência melhor com os seres. Tem a família, e a família? A família também é um meio, não é? É um meio social. Inclusive, é o primeiro meio social do qual fazemos parte. Ela é composta de dois tipos de família. Não é? Tem a família corporal, que é a consanguínea, né? Pelos laços de consanguinidade, que estamos aqui, nós encarnados, não é? Temos os nossos pais, nossos irmãos. E tem a família espiritual, não é? Aquela que, pelas afinidades de pensamento, de sentimentos, não é? Nós formamos uma grande família. Espíritos que já foram da nossa família corporal em outras oportunidades, que desenvolvemos essa afinidade. Nem sempre os membros de uma família corporal conseguem se tornar membros de uma família espiritual. Porque pela divergência de pensamentos, pela falta de afinidade, quando chegam no plano espiritual, cada um vai para o seu lado. Não é?
E Deus, na sua infinita bondade, encontrou, na forma da família corporal, um meio de desenvolver o amor. Ora, é muito mais fácil eu tentar começar a amar uma pessoa a partir do momento que ela tem meus laços de sangue, do que uma outra que não precisa ter uma relação comigo, não é? Então, naturalmente, uma mãe passa a amar seu filho, o filho começa a amar a mãe, embora em algumas famílias encontremos certas dificuldades na convivência, não é? Então, essas convivências refletem o quê? A falta de superioridade moral desses entes. Essas relações, elas podem ser reparadoras, não é? Uma família corporal, ela pode ser formada por espíritos em que haja um endividamento entre esses espíritos, mas e também, como Deus é muito bom, ele coloca algumas pessoas, não é, que tenhamos grande afinidade, porque não seria uma convivência muito difícil só entre desafetos do passado. Porque, de alguma forma, ainda guardamos o quê? Certas diferenças na forma de pensar, certas mágoas, que, embora nós não tragamos isso na nossa memória, nós sentimos isso, de alguma forma, não é? Então, essa evolução vai se dar através das relações. É muito importante que compreendamos o direito do outro, não é? Ter opiniões diferentes. Do outro, é preciso compreender que o outro tem escolhas diferentes das minhas, porque não temos a mesma história evolutiva. Cada um de nós pode ter se desenvolvido mais em uma área do que em outra. Aliás, a elevação espiritual nunca se dá em uma única direção, não é? Eu não consigo desenvolver todas as faculdades, não é? Ao mesmo tempo, não é? E dessa forma eu vou desenvolvendo, de repente, mais o amor ou a humildade, não é? Então, cada um vai desenvolvendo mais uma dessas faculdades. E essas faculdades, esses sentimentos, precisam ser aprimorados para que eu me torne um espírito de primeira ordem, um espírito puro, não é? Então, esse é o processo de evolução, não é? E não vai se dar de outra forma. Quando eu fico insulado, eu acabo, não é? Além de desenvolver o meu egoísmo, eu acabo não derrogando uma lei divina, porque é uma lei natural. Ora, de alguma forma, ele nos deu algumas faculdades que facilitam, não é, esse intercâmbio social. A fala, por exemplo. Se eu não precisasse conviver com ninguém, o porquê da fala? Seria, não é, uma faculdade inútil. E Deus não cria nada de inútil. Não é isso? Precisamos, então, de alguma forma, entender que quando eu me nego a conviver com o outro, estou fazendo um papel muito semelhante àquele mau servidor, não é? Da parábola dos talentos, que enterra um talento. E, na verdade, eu preciso multiplicar esses talentos. No livro O Ser Consciente, Joana de Ângeles nos fala muito sobre essa evolução espiritual. Trabalhando os nossos sentimentos, não é? Mostrando que, em determinados momentos, esse isolamento, desde que ele não seja total, que ele seja apenas temporário, ele é salutar. Jesus, em alguns momentos, ele também se isolou, não é? Em alguns momentos, ele se afastava para meditar, para se preparar para o que viria adiante. Não é? Não que Jesus tivesse medo da morte ou coisa parecida, mas ele, como um espírito puro, aproveitava aquele momento para uma comunhão com o Pai. Então, é um exemplo que ele nos deixa, que deveríamos utilizar em nossa evolução. Não é? Em alguns momentos, separarmos alguns minutos do nosso dia para pensarmos na nossa relação. Por que foi que aquilo que o outro me falou me incomoda tanto? Por que me incomodou tanto? Por que eu me ofendi com aquilo que ele falou? Por que eu critico tanto a postura daquele outro? Por que me incomoda tanto o fato dele ter uma determinada característica? Será que não é o espelho? Será que ao olhar para essa pessoa eu não estou vendo exatamente quem eu sou? E isso me incomoda? Olha a questão do orgulho, não é? Por orgulho, eu não admito ser igual a ele. Mas a postura dele
mostra exatamente o que eu sou. Não é? Então, precisamos, nessa convivência, não é? O respeito, o desenvolvimento de cada um dos sentimentos que nos leva, não é, à plenitude do ser, a maturidade, a ser um homem psicológico do ponto de vista maduro. Jesus o era um ser integral, porque havia desenvolvido em si todos os sentimentos divinos. Por isso ele é integral, por isso ele é um espírito puro, ele é um espírito crístico, um espírito de primeira ordem. Não é? Então, vemos nesse espírito o modelo e o guia que a humanidade precisa seguir. Não é? Avançando um pouco mais, a questão da família. Ele também vivenciou as questões familiares. Não é? Seus irmãos não se entendiam com ele. Tem uma passagem de Mateus, lá no capítulo 12, versículos 46 a 50, em que ele relata, não é, que Jesus chegando em sua casa, não é? Chegando em sua casa, ele, de alguma forma, ele chegou à multidão e ele não conseguia sequer fazer a refeição. E o que Jesus faz? Não é? Nesse momento, uma das pessoas avisa, seus irmãos e sua mãe estão aí fora. Eles vinham para se apoderarem de Jesus, pois diziam que Jesus havia perdido o espírito, ou seja, havia enlouquecido. Eles viam em Jesus o que? Um desordeiro, não é? Um subversivo. Era exatamente dessa maneira que eles viam Jesus. Não é? Então, naquele momento, eles queriam se apossar de Jesus. Não é? E qual foi a atitude de Jesus? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre as pessoas, me falam, eis a minha mãe, eis a meus irmãos. Não é? Porque minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então Jesus, naquele momento, não estava renegando a sua família. Em diversos momentos, ele demonstra um enorme amor por Maria. Não é? Ele estava falando exatamente da questão da família universal, dessa afinidade que precisamos desenvolver. Então, aquela pessoa que eu ainda não consigo ter uma convivência saudável, eu preciso desenvolver um afeto por ela. Não é? Falamos dos irmãos de Jesus e encontramos no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 55 e 56, o nome de seus irmãos. Ele nos fala de 4 irmãos. Nos fala de Tiago, não é, o justo, nos fala de Simão, de José e de Judas, que não é o apóstolo. Não é? Seus irmãos não o reconheciam. E falam também de irmãs. Ora, não haviam, ele fala no plural, não fala a quantidade. Não é? Então ele tinha pelo menos mais 2 irmãs. Então Jesus possui uma família, com o pai, com a mãe, com irmãos, não é? Aos quais ele procurou ter uma convivência. Não é? Nesse momento não se falava em José, provavelmente já estivesse desencarnado. Não é? Não tenho a segurança desse momento, mas ele provavelmente estivesse desencarnado. E houve de Jesus a compreensão dos seus irmãos. Naquele momento, eles não o conheciam. A conversão de Tiago se dá exatamente após a chamada ressurreição. Não é? Aliás, o próprio Jesus, na individualidade do Cristo, não é? Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que a morte é a ressurreição. A vida é a prova escolhida. Então, essa ressurreição se dá no campo espiritual. Eu estou vivendo minha vida espiritual, não é? Reencarno, e após o meu desencarne eu retorno à vida espiritual. Então há uma ressurreição, eu ressurjo no mundo espiritual. Não é? O que houve de Jesus durante aqueles 40 dias foi um processo de materialização. Não é? E ele continuou convivendo com as pessoas, sedimentando essa doutrina. A grande importância da convivência humana é o aprendizado, sem dúvida. Eu preciso desenvolver o amor, eu preciso desenvolver a caridade, a compaixão, a benevolência. Sem o desenvolvimento desses sentimentos mais nobres, fica difícil de evoluir, de compreender. Eu vou continuar estagnado, preso ao meu egoísmo. Então é preciso desenvolver os sentimentos nobres que todos nós possuímos em latência. E vamos desenvolvendo a cada encarnação. Não é?
Então, está muito claro o princípio, não é? A necessidade de uma vida social. Eu preciso aprender com o outro, desenvolver a alteridade, compreender que eu preciso conviver com o outro e que eu interdependo do outro. Não é? A evolução ela se faz de forma individual, porém ela se exerce no coletivo. Não há como ser diferente. Eu preciso buscar no outro aquilo que me falta. É como um professor. Eu procuro um professor quando eu preciso saber mais sobre uma matéria. Se eu preciso passar por uma universidade e não conheço matemática, eu vou procurar um professor de matemática. Ora, esse professor, ele já percorreu o caminho. E eu vou me utilizar desse caminho já percorrido por ele para atingir o caminho que eu pretendo chegar. Não é? Então, essas pessoas que se encontram em determinados estágios mais evoluídos do que nós, elas vão nos inspirar nessa transformação moral. Sem que eu, daí, idolatre essas pessoas. Porque, no caso do professor, ele sabe mais matemática. Então, ele já percorreu o caminho. Porém, ele não é a própria matemática. É exatamente isso se dá com os espíritos superiores. Não é? Que são superiores a nós, mas ainda não são espíritos puros. Então, eu não devo criar essa idolatria. Não é? Porque são falhos, são humanos. Ainda se encontram no processo de evolução. Então, esse desenvolvimento serve para que eu desenvolva os sentimentos mais nobres, que eu possuo em latência. Estão todos aqui. Jesus já enxergava isso quando nos dizia: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Lá no discurso dele, no primeiro sermão, Sermão do Monte, né, nas bem-aventuranças, logo depois da bem-aventurança, ele nos fala dessa forma. Então, desenvolver os meus nobres sentimentos na convivência humana, desenvolver o amor, a caridade, a tolerância. E as pessoas do Consolador? Que conselho eu poderia deixar, não é? Que a doutrina espírita nos deixa. Não só apenas eu, mas todos os seguidores do Consolador têm a mesma visão. O que eu poderia deixar para vocês? Amai-vos, instruí-vos. Não é? Esse é o caminho. Primeiro vai vir o instruí-vos, embora ele coloque como segundo, porque o amai-vos é mais importante. Eu preciso primeiro me instruir para poder descobrir o que é o amor. Então, só na relação humana eu preciso desenvolver. E que Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Que vocês possam, a cada encarnação, sabendo que vocês não vão dar um salto muito grande. Todos nós não vamos dar um salto muito grande, mas podemos dar um passo um pouquinho maior nessa longa estrada como evolução. Que Jesus os abençoe, Deus os ilumine e os sustentem nos momentos em que a nossa pouca fé ainda não tão desenvolvida nos faltar. Né? E que possamos estar juntos em breve para uma convivência mais estreita. Que assim seja e que Jesus os abençoe.